Pessoal, vez ou outra, quando eu entro lá no meu Instagram, alguém sempre vem conversar comigo pelas caixinhas de perguntas ou no direct, perguntando se eu aconselho que ela invista ou se recomendo ela a amortizar o financiamento de uma casa ou apartamento. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta lá no Instagram, o endereço é @rafael.zatar, e todo sábado eu abro o Sabadão Z de perguntas e respostas, e algumas viram vídeos para o YouTube. Então, como eu sei que essa é uma dúvida recorrente que muitas pessoas têm, eu resolvi gravar um vídeo completo desse assunto para trazer a minha opinião abordando diferentes aspectos. Até porque sempre que envolve o tema de casa própria, muita gente cria essas regrinhas generalistas, e aí fica uma briga chata do pessoal que fala que você tem que amortizar de todo jeito, enquanto vai ter gente aí que diz que o melhor é investir a todo custo. Sendo que não é nada disso. Tem casos em que a decisão mais acertada realmente será investir, mas também tem muitos outros casos em que o melhor será amortizar. E isso olhando tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista financeiro, e a gente pode chegar a conclusões totalmente diferentes, até para o mesmo caso. Então, se você quiser saber de uma vez por todas, né, um guia para tomar essa decisão de forma consciente e entendendo tudo que ela envolve, assiste esse vídeo aqui até o final e já aproveita também para deixar o like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve aqui também no canal da Carteira Z, que eu sempre gravo conteúdos novos sobre investimentos e decisões financeiras sem firula nenhuma, beleza? Solta a vinheta aí, Caio. Pessoal, começando pela parte emocional, não tem como deixar de comentar que ter uma dívida para 99% dos brasileiros significa conviver com estresse mental que consome toda a energia dessa pessoa. Então, ela paga a parcela do financiamento hoje e tem 5 minutos de alívio, mas quando chega a hora de dormir, ela já está pensando em como vai pagar a parcela do mês seguinte. Isso falando apenas do financiamento, mas a gente sabe que o brasileiro raiz, né, tem no mínimo umas 7 contas fixas todo mês. É a escola do filho, é a fatura do cartão, é conta de energia, internet, por aí vai. Essa lista é infinita. Eu não preciso nem falar que todo esse estresse faz com que muitas pessoas tenham uma piora considerável na qualidade de vida, mesmo que estejam buscando comprar um apartamento para melhorar as condições da família. É aquele velho clássico de quando o sonho vira um pesadelo, que vai desde o caso da pessoa que não consegue pagar a parcela do financiamento e perde a casa, o que é bem mais comum do que parece, até também o caso de quem consegue pagar as parcelas todos os meses, mas esse conseguir vem ao custo dela passar um mês todo apertada, controlando o dinheiro aqui e ali para fazer sobrar até o dia 31 e muitas vezes nem sobra. Então, se a gente for olhar o mundo real como ele é de fato, e não como a gente gostaria que ele fosse, para 90% dos brasileiros a amortização será a melhor escolha do ponto de vista emocional, principalmente para quem já é casado, ainda mais para quem é casado e tem filhos, né? Não vai ter a tranquilidade e prazer maior para essas pessoas do que botar a cabeça no travesseiro sabendo que está dormindo numa casa que já foi quitada. Mas é óbvio que também tem uma outra parcela da população que não vê nenhum problema em ter o boleto chegando todo mês e acha tranquilo de pagar. Vai ver a pessoa tem um emprego estável, uma renda de investimentos ou o que for, e não liga de pagar o financiamento. Não é algo que tira o sono dela, digamos assim. Logo a gente percebe que nessa parte emocional é preciso diferenciar dois tipos de pessoas. Aqui vê a dívida do financiamento como uma cruz que ela carrega e a outra que paga numa boa, sem se preocupar muito. E aí, se você tiver no grupo de pessoas que fica agoniado em saber que ainda tem 25 anos de financiamento pela frente, o melhor para o seu caso será realmente focar na amortização. Isso porque, mesmo que hipoteticamente falando, investir fosse financeiramente mais rentável, não tem como comparar a sensação de paz e realização que você tem ao saber que você quitou seu apartamento depois de um tempo amortizando.
talvez essa clareza mental até te ajude a focar mais no teu trabalho e isso faça com que você aumente a tua produtividade e, consequentemente, a tua renda, enriquecendo ainda mais a tua família. Agora, se você é do grupo em que os boletos do financiamento não consomem a tua energia mental e você convive bem com a dívida, a questão passa a ser mais técnica, onde é preciso saber do ponto de vista numérico se vale mais a pena investir ou amortizar. Sendo que a única forma de saber a resposta para essa pergunta é conhecendo o quanto a dívida do financiamento está te custando em termos de juros e quanto de rentabilidade você conseguiria investindo no mercado financeiro. Por exemplo, se o teu financiamento tem um custo de 12% ao ano e você consegue tirar 10% ao ano com aplicações, então matematicamente é melhor amortizar. Agora, se o teu financiamento tem um custo baixo de apenas 7% ao ano, porque, sei lá, você faz parte de um programa de incentivo do governo e você conseguiria investir a uma taxa que rende 13% ao ano, aí já não compensaria amortizar, seria mais vantagem investir. Tem também um terceiro caso, mas isso seria um pouco mais difícil de acontecer, que é o da pessoa que tem um financiamento de 10% ao ano e também consegue 10% ao ano no mercado financeiro. Digamos que ficaria empatado ou muito próximo uma coisa da outra. Aí, nesse caso, por investir ser mais arriscado, eu recomendaria que você amortize por ser bem mais simples e seguro. Essa lógica que eu mostrei aqui é muito fácil de entender e eu sei que você já imaginava algo assim na sua mente. Só que o diabo sempre mora nos detalhes, pessoal. O problema todo nessa história é que a maioria das pessoas não sabe nem quanto realmente custa o financiamento, nem quanto ela conseguiria de retorno ao investir. Primeiro de tudo, falando do financiamento, você tem que entrar no aplicativo do teu banco ou ligar para o gerente e procurar saber quanto é o CET, que é o custo efetivo total. Isso porque, além dos juros, você deve estar pagando também seguro, uma taxinha aqui, outra ali. Então é preciso saber o custo total, né, que é o CET. Outra coisa é que você precisa ser razoável ao imaginar o retorno médio anual que você consegue no mercado financeiro. Você não pode ir achando que você é o Warren Buffett brasileiro e que vai fazer 20% ao ano, porque muito provavelmente você não vai, nem pegando um período curto de criptomoedas que rendeu, sei lá, 30% em 2, 3 meses, você acha que isso vai se perpetuar. Na verdade, o mais comum de acontecer é a pessoa se meter a querer investir em ações e fundos imobiliários, mesmo sem entender o que está fazendo, né? Muitas vezes correndo riscos que nem sabe que existem e tirando um retorno baixo do mercado. Então, até tocando nesse assunto, eu vou deixar o link da carteira Z na descrição e nos comentários, assim você consegue ter acesso a diferentes tipos de portfólios de fundos que você poderá escolher com base no seu perfil e sem ter que perder horas toda semana olhando investimentos. A nossa carteira Z Plus, por exemplo, que é conservadora, hoje está rendendo acima de IPCA mais 8%. Mas tem outro detalhe nessa história da amortização que eu gostaria de comentar com vocês, que é o fato de que muita gente supervaloriza o poder da amortização. Tenho certeza de que você já deve ter visto alguma simulação em que a pessoa fala assim: ah, porque eu coloquei o valor de uma única parcela para amortizar e que tem 6 meses do financiamento. Isso é verdade. O problema é que quase sempre, pode observar, esse tempo que a pessoa quitou é sempre quando ela ainda está com muitos anos de financiamento pela frente. Por exemplo, a pessoa financiou em 35 anos e vai amortizar, e aí ela começa toda empolgada, porque em meses de amortização, num instante ela reduz esses 35 anos para 30 anos. Sendo que, se ela continuar amortizando, vai ser muito mais difícil sair de 30 para 25 anos do que foi de sair de 35 para 30 anos, você entende? Isso acontece porque as últimas parcelas costumam ser mais baratas se você contratou o financiamento pela modalidade saque. Vamos imaginar esse caso da pessoa que financiou em 35 anos um apartamento de 210 mil reais e tem uma parcela de R$1.000, ou seja, R$1.000 vezes 420 meses, que é o equivalente a 35 anos, dá 420 mil reais. Então, o apartamento que você comprou por 210 mil está com um custo de 420 mil reais, de modo que a única forma de você amortizar em 3 anos, como muita gente promete, é se no mínimo você tiver como pagar o valor integral do apartamento nesse período, ou seja, só daria para pagar o apartamento de 210 mil reais em 3 anos se você tivesse para amortizar
por volta de R$ 5.500, o que é irreal para a maioria dos brasileiros. No fim das contas, essa questão de amortizar ou investir deveria ser primeiro do ponto de vista psicológico, para o que traria mais felicidade para a sua vida e para a sua família. Em que caso você fique estressado por ter dívidas, o melhor é amortizar e não se preocupar com números. Por outro lado, se você não liga para a parcela do financiamento, o que você tem que fazer é calcular se você vai ter um retorno investido, que pode ser ou não superior ao custo efetivo total do financiamento. Lembrando também que sempre existe a opção de fazer as duas coisas. Você pode tanto amortizar como investir ao mesmo tempo. Mas eu queria saber de vocês, Coloca aqui embaixo o que você pretende fazer agora. Você vai amortizar? Você vai fazer os dois? Escreve aqui nos comentários e muito obrigado por acompanhar o canal da Carteira Z, beleza? Um abraço, até a próxima.